Então, basicamente, o Errando a Trave, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é a transferência de conhecimento, por meio do nosso curso base e das aulas avançadas. Ou seja, a gente tem um curso sobre como estudar. É isso que os nossos alunos, os alunos da turma semana passada, eles já até fizeram isso, né? A gente já até fez, que é o quê? Quando o nosso aluno, quando o nosso aluno ele entra no programa, boa noite, José Carlos. Boa noite, José Carlos, ingressou depois aqui. Quando ele entra no programa, né, a primeira coisa que a gente faz é um nivelamento sobre metodologia de estudo. Então, nesses 6 módulos aqui, tem tudo que o aluno precisa compreender para ele conseguir estudar em alto nível. Por isso se chama transferência de conhecimento. Né? Tudo que eu sei sobre concurso da área fiscal, da área de controle, né, tem 6 aprovações ao todo. A gente, com o EAT, já ajudou mais de 50 a ser aprovado. A gente já teve mais de 50 alunos aprovados especificamente para auditor. Então, tudo que você precisa saber está aqui, nesses 6 módulos que detalham toda a metodologia, todas as técnicas de estudo que vamos utilizar, né? Aqui falo sobre como tomar melhores decisões dentro do seu estudo. Aqui a gente aprofunda na área fiscal, na área de controle, como funciona, como não funciona. Indo além, indo além. O que aconteceu aqui? Tem alguém riscando a minha tela aqui. Faz isso não, galera. Isso. Deixa eu compartilhar de novo. Boa noite, Camila, que entrou depois. Estou compartilhando aqui e mostrando o funcionamento da mentoria, linhas gerais. E aí, módulo 2 aqui, a gente aprende sobre a neurociência do aprendizado, como deve ser um estudo eficaz para concurso público. Aqui no módulo 3, a gente detalha como a gente vai estudar cada uma das disciplinas envolvidas na área fiscal, na área de controle. Que no módulo 4 eu explico como deve ser o estudo e quais técnicas vamos utilizar para construir a base na área fiscal ou na área de controle. E aqui no módulo 5 explico como vamos estudar em pós-edital para provas já publicadas, com todos os detalhes, módulo 6, como fazer análises pós-prova. E aqui no módulo avançado a gente tem 33 temas de grande relevância, 32, na verdade, grande relevância, que a gente vai mais a fundo, são técnicas mais avançadas para você ter um conhecimento maior a respeito de estratégias específicas sobre determinado ponto da preparação. Por exemplo, estratégia de resolução de prova. Muito importante você já entrar numa prova com a sua estratégia de resolução pré-definida. A gente tem diversas aulas aqui muito importantes. Como usar o Anki, por exemplo, uma aula muito importante. Um aprofundamento aqui em como fazer o estudo por questões, 2 aulas de aprofundamento nesse sentido. Uma aula importante aqui sobre desenvolvimento de agilidade na resolução de provas. Uma aula importante sobre estudo de véspera de prova. Uma aula importante sobre simulado. Então, essa é a nossa transferência de conhecimento que o aluno recebe ao entrar no programa. Ele consome esses 6 módulos e ele faz o download de toda a metodologia e tem clareza total sobre como estudar, beleza? Então, esse é o nosso primeiro ponto, mas obviamente está longe de ser o único. Nosso segundo pilar é o planejamento de estudo em pré-edital para construir base, né? Seja na área fiscal, seja na área de controle, a gente tem no momento também a possibilidade de você fazer um planejamento específico para a AFT ainda no pré-edital, porque ainda não foi publicado a prova de AFT, o edital de AFT, mas a gente já está estudando para a AFT também dentro da mentoria. Mas, grosso modo, planejamento em pré-edital, a gente utiliza o GPS Errando a Trave, uma sistemática desenvolvida
por nós aqui na EAT, que gera para você um planejamento 100% individual e personalizado. Vou mostrar para você, bem rapidinho, como funciona o GPS Hernando Atrap. O GPS Hernando Atrap. É o seguinte, você entra no programa, você tem acesso à área de membros aqui, né? A nossa plataforma que você está vendo. Tudo na nossa plataforma, todos os entregáveis do programa, eles ficam dentro da área de membros. Então, a parte aqui de pré-edital, que é o GPS, está tudo aqui. A gente tem diversos entregáveis aqui relativos ao GPS. E como funciona o GPS? O GPS é o seguinte. Boa noite, pessoal que entrou depois. Boa noite, galera. Quem entrou depois aí, boa noite, Camila, Daniele, Helenilda, José Carlos, Lucas, Luana, Marcela, Silvio, boa noite a todos. Todo mundo que entrou depois. Estou explicando o funcionamento da mentoria aqui, falando agora sobre o nosso segundo pilar, que é o planejamento em pré-edital. E aí, no planejamento em pré-edital, que é feito por meio do GPS em Randa Trave, como funciona? Você entra no programa. Então, você quer estudar para a área fiscal, por exemplo. Dúvidas que vocês tiverem, pode mandar no chat. Quero estudar para a área fiscal. Beleza. Então, você vai receber o seu GPS para a área fiscal. Nessa primeira abinha que você está vendo na tela, ela se chama Meu Ponto de Partida. Por quê? Porque aqui estão listados todos os assuntos que a gente potencialmente irá estudar em pré-edital para a área fiscal. Então, você vê que são diversos assuntos. Nesse momento, você vai simplesmente apontar e classificar aqui o que você já viu a teoria disso ou não. Então, vamos colocar assim, para... Vamos lá, vamos escolher uma disciplina aqui. E direito constitucional, por exemplo. Ó, já estudei tudo de direito constitucional. Beleza? Já estudei tudo de direito constitucional. Então, tudo aquilo que você já estudou, aquelas matérias que você já matou ao entrar no programa, você faz um simulado inicial. Você faz um simulado inicial, faz uma avaliação de desempenho sobre o seu estudo nessa disciplina que você já entrou tendo finalizado, né? E aqui está só direito constitucional, porque foi a única que eu preenchi, mas todas que você já finalizou ao entrar no programa, você faz um simulado inicial. Onde está esse simulado inicial? O simulado inicial está aqui dentro da área de membros, assim como todos os entregáveis do EAT. Então, você tem aqui simulados iniciais, você tem todos os simulados iniciais aqui. Então, eu vou entrar aqui e baixar o simulado de direito constitucional, beleza? Então, um simulado como você já viu diversos outros, porém, ele é integrado ao GPS e serve para fazer essa avaliação de desempenho inicial. Então, você vai baixar o simulado. Pam, pam, baixou, abriu. Você vai realizar o simulado, vai participar de um ranking, né? Você vai fazer um simulado, vai participar do ranking, vai ver qual foi o seu resultado e, moral da história, vai preencher a sua nota. A partir do seu resultado na avaliação de desempenho, você pode você pode simplesmente avançar na matéria, que é a classificação apto a avançar. Você pode ser classificado de uma forma intermediária, digamos, intermediária, em que você vai ter revisões a fazer daquela matéria, ou se você tiver um desempenho muito ruim, o GPS vai dizer para você realmente reestudar aquilo ali que você marcou que já tinha estudado. Então, todas essas informações, quais são? O que você já estudou ao entrar no programa? O nível que você demonstra ter naquilo que você já estudou ao entrar no programa. E o conjunto de roteiros de estudo
do GPS. Cruzando essas três informações, você tem o seu GPS traçado, o seu caminho a seguir, o seu planejamento a executar. Esse planejamento, como funciona? Funciona da seguinte forma, né? Então, novamente, considera o que você já estudou, para você não reestudar o que você já estudou, o nível que você tem naquilo que você já estudou e o que a gente tem a estudar, de acordo com o que é cobrado na área fiscal, de acordo com a incidência que existe de cada matéria na área fiscal ou na área de controle. Tem o GPS fiscal, tem o GPS controle, né? E aí, o que que pega? Uai, meu monitor tá louco, tá doido? Faz isso não, meu monitor. Deixa eu trabalhar em paz, pô. Deixa eu aqui. Enfim, enfim. E aí, você tem o seu GPS traçado. Esse aqui é o seu GPS. O que que isso significa? Olha, cada uma dessas coisinhas aqui é uma tarefa de estudo que você vai cumprir. Isso aqui foi traçado para você. Cada aluno tem o seu GPS, recebe esse planejamento de forma individual. Então, o planejamento é 100% individual, 100% personalizado aos seus dados. E você vai cumprir o seu planejamento na carga horária que você desejar. Cada tarefinha dessa aqui, ela é projetada para durar cerca de 3 horas. Cerca de 3 horas. Então, digamos, eu tenho 30 horas semanais disponíveis, eu vou colocar aqui 10 e eu vou ter um planejamento com 10 tarefas por semana ou 30 horas semanais. Beleza? Certinho? Então, tá tudo aqui. Esse aqui é o meu planejamento. Vamos supor que eu tenho menos tempo disponível. Eu tenho só 21 horas semanais disponíveis. Então, vou colocar aqui ritmo 7. 7 vezes 3 é 21. Eita, isso não, meu monitorzinho. Uai, o que está acontecendo? Ó, dizendo jogar você fora e comprar outro, pelo visto, né? Beleza. Então, você tem aí as nossas. Você vai ter um cronograma com 7 tarefas por semana ou 21 horas semanais para você executar. Beleza, galera? Show! E aí, o que que é esse executar? Para cada uma dessas disciplinas, a gente tem um roteiro de estudo traçado com teoria, revisão, exercícios e teoria, revisão, exercícios e outras coisinhas mais. Então, quando você tem aqui, ó, por exemplo, português 1, ou você tem direito constitucional 1, matemática financeira 1, o que que é isso? A gente tem os nossos roteiros de estudo. Então, vamos supor, você vai fazer a tarefa Direito Constitucional 1. Então, você tem aqui o nosso roteiro guia de Direito Constitucional. Estou abrindo ele aqui para você, né? E essa é uma atualização recente desse roteiro. Eu estou subindo a gente subiu esses roteiros, inclusive, essa semana, para a plataforma dos nossos alunos, 100% novo, 100% atualizado, com diversas inovações aqui dentro, né? Então, tem instrução aqui de como utilizar o GPS para você não ficar perdido. Tem aqui as dúvidas frequentes sobre o estudo por meio do GPS, né? Compilei aqui tudo que eu já vi de dúvida do pessoal e várias orientações aqui a respeito de como o GPS é construído e como você vai segui-lo de forma geral. E aí eu tenho o roteiro de estudo de direito constitucional. Então, você vai fazer a tarefa Direito Constitucional 1. O que que acontece nela, né? Antes disso, tem uma introdução, que eu escrevo sobre cada disciplina, sobre como vai ser o estudo, como é a cobrança hoje e tudo mais.
como vai ser o estudo nela se você estuda para fiscal, como vai ser o estudo se você estuda para a área de controle, a nossa ementa, né, que vamos percorrer, o nosso material didático, alguns links úteis aqui para você, a abordagem que vamos utilizar, o histórico de incidência, o que cai mais, o que cai menos, e aí a gente entra nos roteiros de estudo propriamente ditos. Esses roteiros de estudo, o que tem neles, né? Então, nosso primeiro assunto é a introdução ao direito constitucional. O que tem aqui dentro, né? Então, tem aqui, direito constitucional 1. O que é a tarefa de direito constitucional 1? Ó, você vai estudar pelo seu material didático, com auxílio dos nossos resumos esquematizados, contidos nas dicas de estudo, esses 4 assuntos aqui. Então, você deve ter percebido, né, que a gente tem a recomendação do material mais indicado. Porém, para que seja mais acessível, né, e pesando sempre o custo-benefício, você consegue seguir o GPS, seguir o planejamento com qualquer material didático que você tenha acesso, independente de qual material, né? Então, a gente tem a recomendação, mas você consegue seguir o GPS com qualquer material didático. E, inclusive, a gente praticamente elaborou um material didático resumido e esquematizado e acoplou os roteiros de estudo. Então, você tem aqui os 4 assuntos que vamos estudar nessa tarefa. Então, você vai estudar pelo seu material didático, né? Da sua preferência, ou o que você tem acesso, né? Ou o que eu recomendei, se você tem capacidade se você tem ele disponível. E aí, para cada um dos assuntos, a gente tem dicas de estudo aqui, né? Então, a gente vai estudar os sentidos da Constituição, estrutura da Constituição, classificação e aplicabilidade. Então, está aqui. Tem um resuminho para cada assunto, só com o que é mais relevante, de forma bem direta ao ponto, esquematizada, só com o que mais cai. Então, a gente tem aqui, sentidos da Constituição, né? Estrutura e elementos da Constituição. Então, traz aqui tudo que é mais relevante sobre estrutura e elementos da Constituição. Classificação das Constituições. Então, traz aqui as principais classificações, né? O outro tópico, aplicabilidade das normas. Traz aqui o que é o mais importante, né? E assim sucessivamente. Direito Constitucional 2. E aí você tem, novamente, as dicas de estudo aqui para essa tarefa. E aí, mais uma tarefa. Então, você tem, novamente, os resuminhos. E aí a gente chega em tarefas de exercícios. Exercícios esses aqui do seu material em PDF. Continuamos o estudo, né? Tarefas, dicas de estudo, resuminhos, exercícios. E à medida que a gente vai avançando, né, tarefas de revisão e exercícios e tarefas de revisão, né, aquelas ali são revisões mais curtas, e tarefas de revisão mais longas aqui, já utilizando o site de questão, a gente utiliza o TEC Concursos nessas tarefas de revisão com caderno no TEC Concursos. Então, já está tudo prontinho aqui para você, filtradinho, você só abre o caderno e o caderno está pronto aqui para você executar as questões, todos esses cadernos atualizados há pouquinho tempo, atualizamos mês passado, inclusive, os cadernos de estudo. Então, você tem tudo que você precisa para estudar para todas as disciplinas, né? Então, mesma coisa aí do direito constitucional. Você vai lá estudar português, então você tem o seu roteiro de estudo de português, né? Você tem seu roteiro de estudo de português, que traz a mesma estrutura, obviamente agora focado em português, com as tarefas de estudo de português, né? Com as dicas de estudo e os resumos aqui para português, só com o que é mais importante mesmo, né?
e tudo organizado dessa forma. Então, você tem o seu GPS, que é realmente o seu planejamento de estudo individual e personalizado ao que você já estudou, ao nível que tem no que você já estudou, ao que precisa estudar e a carga horária que você deseja cumprir, né? A gente criou um algoritmo por trás dessa planilhinha aqui. A gente criou um algoritmo próprio nosso para traçar esse planejamento para o aluno. E aí o GPS ele é dividido em 7 estágios. Vai chegar um momento que você vai finalizar um dos estágios, né? Vai chegar um momento que você vai finalizar um dos estágios. E aí, nesse momento, você passa para uma nova avaliação de desempenho que vai é, que vai recalcular o seu planejamento. Você vai fazer uma nova avaliação a respeito dos assuntos que você estudou dentro daquele estágio. Então, finalizei o estágio 1, vou fazer a avaliação de desempenho do estágio 1. E da mesma forma, para cada matéria, você vai ter o seu desempenho classificado a partir do nosso modelo, né? Então, você pode estar apto a avançar para o próximo estágio. Você pode precisar dar uma reestudada mais forte na matéria antes de avançar, ou você pode ter apenas revisões a fazer, né? E aí, é, essas avaliações de desempenho recalculam o seu GPS e, como você pode perceber aqui nessa tela, né? Ali o resultado do seu GPS está para fazer revisões, né? Você precisa revisar raciocínio lógico antes de passar para o próximo estágio. Então, já é apontado aqui onde você tem que voltar em raciocínio lógico antes de avançar. E você vai fazer essa mesma sistemática para cada uma das disciplinas ao final de cada estágio. Então, ao final do estágio 1, você faz essa avaliação de desempenho, tem seu planejamento recalculado. Ao final do estágio 2, a mesma coisa. Ao final do estágio 3, a mesma coisa. Ao final do estágio 4, a mesma coisa. E você vai seguir o seu planejamento, fazer a avaliação de desempenho, ter a sua correção de curso. E a nossa expectativa é que, a partir do estágio 3, com um desempenho excelente, ou a partir do estágio 4, com um desempenho bom, você já consiga competir, seja na área fiscal, seja na área de controle. E além disso, aqui sua planilha do GPS tem diversas outras funcionalidades aqui, como, por exemplo, o monitoramento do progresso, quantas tarefas já fiz, quantas existem. Você faz o registro do seu estudo aqui dentro dessa própria planilha, e esse registro alimenta um painel de desempenho que você consegue ver seus dados em diversas visões aqui. Não vou entrar no detalhe do detalhe aqui, mas você tem diversas visões para ver seus resultados, tanto entre as diferentes matérias, quanto também dentro de assuntos da mesma matéria. Então, consigo aqui visualizar, por exemplo, quais matérias estou mais forte, quais estou mais fraco, e também visualizar quais assuntos dentro de cada matéria estou mais forte e estou mais fraco. Esse é o nosso GPS, Fernando da Trave, é o nosso segundo pilar, é o planejamento de construção de base. Temos o nosso terceiro pilar, que é um planejamento focado nos concursos que saem. É planejamento também 100% individual, 100% personalizado. Tem uma sistemática que tem uma ideia parecida, porém ele é focado em um único concurso, beleza? Então, esse é o nosso terceiro pilar, planejamento para provas publicadas. Então, nosso quarto pilar é que você tem suporte ao aluno. Você tem suporte ao aluno também 100% individual por e-mail, com prazo máximo de resposta de 2 dias úteis. Então, você teve alguma dúvida, você precisou de alguma ajuda,
tem algum entregável do projeto que você não entendeu, que você quer receber e não recebeu ainda, ou você quer mesmo trocar uma ideia, me pedir uma opinião sobre alguma coisa, né, pedir uma orientação, nossos alunos têm acesso a um e-mail exclusivo de alunos, em que o suporte e todas as dúvidas são tiradas lá, né, com prazo máximo de 2 dias úteis. Esse, então, é o Errando a Trave,